aqui com a Annelise, coordenadora do Banco de Leite Humano de Cascavel. Tudo bem, Annelise? Tudo bem, Aline? Gostaria de saber de você da apojadura da descida do leite. Quando que ela ocorre e como que ela funciona? Então, a apojadura, na verdade, ela não é a descida do leite. A apojadura é um preparatório da mama para a descida do leite que vai ocorrer de 24 até 36 horas depois. Então, a gente acreditava antigamente que a mama com aquele volume todo estava cheia de leite, que era a tal da apojadura. E hoje a gente sabe que o quê? Que essa mama está se preparando, então ela está entumecida, ela está maior, ela tem um fluxo sanguíneo maior, um acúmulo de líquido maior. E essa quantidade, esse volume de leite que a gente espera que tenha dentro dela, não é aquilo que a gente espera. Esse leite ele vai descer até 36 horas depois da apojadura. Por isso que às vezes a mamãe faz massagem, tenta tirar o leite, aperta, aperta e não sai uma gotinha. Porque ainda não teve a descida do leite. Essa apojadura é esse preparatório da mama para descer. Quanto tempo depois acontece? Normalmente, as mães têm em torno do terceiro ou quarto dia após o nascimento do bebê que vai ter essa apojadura. Ela pode ser um pouquinho mais demorada quando a mãe está muito ansiosa. Então, se ela já fica pensando, eu tive uma cesárea, meu leite vai demorar a descer, é essa ansiedade que faz retardar essa descida do leite, e não a fisiologia em si. A questão do parto normal, ela ajuda a descer o leite mais rápido? Com certeza, né? Então, porque a natureza, ela já vai mandando os seus recados, já vai trocando todos os hormônios da gravidez para o preparativo do parto, e esses hormônios já vão começar a atuar na glândula mamária, e isso já vai acelerar o processo de descida do leite. Quando a mãe faz uma cesárea, então o organismo não teve esse preparo, então pode demorar um pouquinho mais, mas isso não é um tempo tão grande quanto às vezes a gente imagina que é. Então, tem mulheres que podem ter uma apojadura que demora em torno de 12 horas, 24 horas, um pouco mais. Mas tudo isso está muito relacionado à ansiedade mesmo, a preocupação da mãe com aquele volume de leite que ela tem que produzir. O colostro, que é esse primeiro leite que o bebê toma, ele é importante, né? Por que ele é tão importante quanto o leite que vai vir? O colostro, né, que é o primeiro leitinho que desce, ele é leite também. Então, as mães sempre falam, eu não tenho leite ainda, eu só tenho colostro. Colostro é leite, gente, né? E ele é importantíssimo, por quê? Porque ele vem com uma quantidade enorme de fatores de proteção, que são as imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas são as vacinas prontas, que a gente já fala, e elas vêm numa quantidade até 1000 vezes maior nessas primeiras horas de vida do bebê, porque ele precisa dessa proteção. Na barriga da mamãe, ele estava dentro de uma redoma de vidro, eu falo, estava protegido de tudo. Aqui fora ele estará suscetível. Então, o que vai protegê-lo até que ele comece a formar suas próprias defesas é esse leite da mãe que vem com uma grande quantidade de fator de proteção, que é o colostro. Quando a pessoa está grávida, né, ela pode continuar amamentando? Com certeza, muitas mães, elas acabam por desmamar os seus bebês na gravidez, com medo, né, de que o leite não preste. Muitas delas pensam isso, né, mas será que meu leite presta porque eu estou grávida? O leite, gente, é perfeito sempre, né, ele não vai mudar a sua qualidade porque a mãe está grávida, ou enfim, porque comeu um outro alimento. Então, a mamãe, ela pode ter certeza que o seu leite está sempre perfeito. O que acontece é que quando as mães, elas engravidam e elas têm um risco de trabalho de parto prematuro, às vezes há uma indicação de que se suspenda a amamentação. Mas se a mamãe está bem, se a gravidez está correndo bem, se ela não tem nenhuma outra alteração, ela pode amamentar até ganhar o seu bebê. Quando o outro bebê nascer, ela vai produzir colostro, o organismo vai preparar para que aquele bebê que nasceu receba aquele leite que ele tem que receber. E o outro filhinho dela pode continuar, inclusive, amamentando se quiser, né? Então, essa decisão é da mamãe e ela pode amamentar com certeza. Só quando há uma indicação médica de que tenha que ser suspensa essa amamentação, e essa indicação ela tem que ser pautada realmente se há uma complicação nessa gravidez, senão não tem necessidade. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Continuamos aqui no Banco de Leite entrevistando a Annelise. Annelise, a síndrome da morte súbita, que assusta tanto os pais, ela pode ser evitada com aleitamento materno? Então, a gente fala que o aleitamento materno, ele previne, né, a morte súbita no sentido de que, quando o neném ele é amamentado ao seio, é uma criança que acorda mais vezes, é uma criança que vai estar mais próxima da sua mãe. Então, normalmente, porque a mãe tem que acordar mais vezes à noite, ela deixa o seu bebê mais próximo de si, no seu quarto, muitas vezes até na sua cama. E isso faz com que a gente fique mais atenta ao bebê, nesse sentido. O que a gente sempre fala para as mães é que até o 6º mês de vida, o bebezinho ele tem que dormir próximo da mãe. Então, pelo menos no mesmo quarto, né? Coloque o berço no mesmo quarto. Qualquer situação, a gente estará ali e com certeza a gente vai conseguir socorrer mais rápido possível. A morte súbita, o que é a morte súbita? A morte súbita é uma morte sem causa definida, então não houve vômito, não foi leite para o pulmão, não teve uma complicação no coração, de repente a criança tinha um problema cardíaco e faleceu, não. Então, é uma morte sem uma causa definida. O bebê morreu, né? E isso tudo está associado normalmente há uma situação de que o bebê muito pequenininho, né, se virou, de repente ficou com a cabecinha entre os lençóis, não conseguiu se desvencilhar, a criança foi sufocada e acabou falecendo, né? E às vezes outras situações que a gente também, né, sabe que acontece, as mães acabam deixando o berço, né, numa posição, a gente fala totalmente na horizontal. A gente tem que sempre lembrar que os bebês têm que estar um pouco elevados. Então, o bercinho do bebê tem que estar pelo menos o colchão elevado a 30 graus. Não adianta a gente colocar um travesseiro embaixo da cabeça do bebê. Bebezinho a gente sabe que é muito pequenininho, não precisa nem usar travesseiro. Então a gente coloca alguma coisa embaixo do colchão e eleva esse colchão. Isso reduz em grande número o risco de morte súbita. Por quê? Porque aí a gente pode deixar o bebezinho de barriga para cima, que aquele medo, mas e voltar o leite for para o pulmão? Quando o bebê está elevado, ele vomita e isso vai para fora. Quando o bebê está totalmente na horizontal, ele não consegue expelir esse leitinho e fica na boca. Mas aí não é morte súbita. Aí é morte por isso, broncoaspiração, enfim, é isso. Mas o aleitamento materno, ele deixa a gente muito mais atenta ao bebê. A gente fica muito mais próxima, a gente costuma acordar muito mais vezes e isso faz com que a gente previna. E o bebê tem uma respiração muito mais controlada quando ele mama, porque ele trabalha toda uma musculatura que auxilia essa respiraçãozinha dele a trabalhar adequadamente. O padrão do bebê, que é um bebê de mamadeira e de chupeta, acaba sendo diferente, porque a gente vai ter uma alteração na estrutura dos ossos da face também, né? É muito importante, né? Porque as mães às vezes têm dúvidas sobre a síndrome da morte súbita e tem às vezes vergonha até de perguntar para o pediatra e tudo, né? Outra dúvida, né, do pessoal que assiste o programa é sobre a rede de apoio, né? Quem que a gente pode chamar para ajudar a gente depois do parto? Porque o parto é fácil, né? O ruim é depois, né? Exatamente. A gente fala que o parto é apenas uma parte do processo, né? E ele passa rápido, são aquelas horas e acabou. Aí quando nasceu o bebê, é que a mamãe precisa desse auxílio. E quem é essa rede de apoio? Então a gente tem que começar a trabalhar com essa rede de apoio antes da gravidez. Então eu gosto muito quando os pais vêm junto para a palestra, os avós aqui no Banco de Leite, que a gente dá palestra para a gestante, que eles vêm e participam desse encontro para eles entenderem o quanto é importante para a mãe esse auxílio no pós-parto. O bebê traz muita novidade para a família, né? É um serzinho novo que está ali, a mamãe tem que se adaptar àquele bebê e o bebê tem que se adaptar a esse novo mundo. E
tudo isso gera uma série de mudanças dentro da casa e da família. E essas mudanças, elas trazem muitas vezes estresse, preocupação, ansiedade. E se essa mamãe não contar com essa rede de apoio, ela vai ter dificuldade para amamentar, para cuidar do seu bebê, para ter uma vida saudável dela. Então, muitas mães acabam entrando numa depressão pós-parto. Então, essa rede de apoio é quem? É o pai, é o companheiro, é a amiga, é a avó, toda a família. É importante, né, que na parte da rede de apoio sempre tenha as pessoas que apoiem mesmo a amamentação. Sempre tem uma avó, uma nona. Ah lá, tá com fome, dá um chá pro neném que tá morrendo de fome. Não é para dar chá. A amamentação é exclusiva até os 6 meses de vida, né, e continuada até os 2 anos. E é importante a gente falar que a rede de apoio precisa apoiar mesmo, né? Nada contra as nonas, né? Mas sempre tem alguém que vai querer dar um chá, tá com fome, dar um feijão, alguma coisa assim, né? Exatamente. Essa rede de apoio, ela tem que dizer para a mãe que ela é capaz, que ela consegue amamentar, que essa fase difícil dos primeiros dias de vida vai passar, que esse bebezinho, né, ele tem suas peculiaridades, que a mamãe vai aprender que determinado choro é de fome, que o outro chorinho é de cólica, que o outro chorinho é de colo, que os bebês querem colo, né? E essa rede de apoio justamente é para isso, para levar para a mamãe uma aguinha que se ela está com sede, para ir lá na casa dela e dizer, deixa que eu arrumo a sua casa, cuida do seu bebê. Ou vai dormir tranquila que eu cuido do seu bebê enquanto você descansa. Ou falar, deixa que eu faço o almoço para você hoje. Isso é rede de apoio. E também deixar de de trazer informações errôneas para essa mãe negativa, isso que você falou. Não, tem que oferecer chá, porque o chá mata a sede do bebê. Isso é uma informação que já hoje não se deve dar para as mães. O bebê deve mamar exclusivamente só o leite da própria mãe até o 6º mês, depois que ele vai começar a comer alimentos saudáveis. Então, isso é importante que toda a família, né, colabore com essa mãe, porque se alguém da família que tem um papel muito importante, por exemplo, a avó, como você falou, ela diz, mas na minha época eu fazia assim, eu dava mamadeira, eu fazia tal coisa, e essa mãe ela vai se sentir fragilizada e a tendência é que ela siga essa orientação e ela acabe desmamando seu bebê. Pois é, que ela acabe desmamando, que é o normal, né? As mães, às vezes vêm, mas você não tem leite, daí você acaba desistindo, porque se todo mundo fala que você não tem leite, é porque você não tem leite, né? O leite da mãe nunca é fraco, o leite da mãe pode ser pouco, mas vocês podem ir até um banco de leite da sua cidade, procurar instrução que vocês vão conseguir, assim, amamentar exclusivamente até os 6 meses. Voltamos agora do intervalo com a Annelise e ela vai nos explicar a amamentação quando você tem prótese, né? Quando você usa silicone ou quando você faz a redução de mama. Annelise, quem tem a prótese de silicone, pode amamentar normalmente? Sim, a mãe que coloca a prótese de silicone, ela consegue amamentar tranquilamente. A gente sente alguma dificuldade com aquelas mulheres que tiveram cirurgias um pouco mais agressivas, né? Então, por exemplo, a mãe teve que fazer uma mamoplastia redutora, né? Então, mexeu muito na estrutura da mama. Às vezes, quando se faz essas cirurgias um pouco maiores, enfim, tem que reposicionar mamilo, enfim. Algumas situações, às vezes, prejudicam a amamentação. Mas isso, cada caso tem que ser avaliado individualmente e quando o bebê começa a sugar, quando começa a descer o leite. Porque antes disso a gente não tem como saber. A maioria das mães, elas conseguem amamentar. A mãe que tem, às vezes, uma pouca produção, por exemplo, ela fez uma mamoplastia redutora e ela tem um volume de leite menor do que o que o bebê necessita. Então, nesse caso, aqui no banco de leite, a gente orienta, amamenta da mesma maneira, a gente usa uma técnica chamada relactação ou translactação, coloca uma sondinha, coloca o leitinho, complementa junto durante a amamentação, para que ela não fique sem amamentar. Então, o volume que o bebê conseguir mamar do seu peito
vai ser muito importante para aquele bebê. Então, independente da quantidade de leite que ela produz, o bebê vai estar recebendo uma quantidade ideal de imunoglobulina, de nutrientes e o carinho da mãe, que isso é imprescindível. É fundamental, né? Fundamental. A prótese de silicone, muito tranquilo, tá? Normalmente, os cirurgiões, hoje em dia, eles têm técnicas de implante que não prejudicam a amamentação, são super tranquilas, a saída do leite ocorre normalmente, a questão da produção do leite também acontece normalmente. Então, às vezes, a mãe sente um desconforto quando ela tem a apojadura, porque ela tem esse aumento do volume da mama, ela tem a prótese, mas isso é super tranquilo, elas acabam normalmente dizendo, não, a prótese não me incomoda em nada. Então, eu vejo que as mães que amamentam com prótese, elas têm as mesmas dificuldades que a mãe que não tem prótese. Então, assim, a pega incorreta, um pouquinho da fissura, a apojadura que para todas pode incomodar um pouco, mas isso é normal, né? Então, acaba assim, o importante é que ela diga, olha, eu consigo amamentar, eu coloquei a prótese, mas a minha mama continua ali, as glândulas continuam, né? Os ductos, a saída de ejeção do leite, tudo continua ali, perfeito. Então, ela vai conseguir amamentar sim. Annelise, eu gostaria que você passasse para o pessoal o endereço do banco de leite, horário de atendimento, o telefone. Então, o banco de leite funciona no Hospital Universitário, né, anexo ao Hospital Universitário, fica no prédio, nos fundos do hospital. O telefone para contato é 3321-5243. As mães podem ligar para a gente fazer orientação por telefone e também, né, podem vir até aqui, na dificuldade é importante que elas venham até aqui e isso é importante também que a gente fale, nós não fizemos atendimento domiciliar, né, nós não temos funcionário suficiente, nós não temos equipe, então a mãe tem que vir até o banco de leite para ser atendida. Ela recebe essa orientação, ela recebe esse atendimento e depois, né, em casa ela dá continuidade a isso. Essa mãe também, ela pode vir a ser uma futura doadora de leite. Então, quando ela tem uma produção além da que o bebê precisa, ela vai esgotar, vai congelar e o banco de leite aí sim busca na casa dela o leite que ela conseguiu tirar. E qual que é o horário de atendimento? Vocês funcionam todos os dias, feriado, domingo? De segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Sábados, domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Pessoal, vem com a gente conhecer um pouquinho do Banco de Leite de Cascavel.